No futebol, há jogos que você vence no controle, jogos que vence nas chances e jogos que acabam sem você saber quem esteve mais perto da vitória. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo entre Egito e Irã. Um jogo que terminou em 1-1. Mas esse placar sozinho não conta nem metade da história, porque o que houve em campo foram 90 minutos de tensão, 90 de cálculos, 90 com gol cedo, pênalti perdido, gol anulado, chances perdidas e briga pela ponta do grupo. Antes de a partida começar, a situação dos dois times era um pouco diferente. O Egito entrou em campo como líder do grupo. Após um empate importante com a Bélgica e uma vitória crucial sobre a Nova Zelândia, a torcida egípcia começou a sonhar e a se perguntar: este time pode fazer algo especial neste torneio? Essa geração pode escrever um novo capítulo na história do futebol egípcio? Já o Irã entrou sabendo que qualquer erro poderia custar caro e que este jogo não era só mais uma partida. Era uma luta pela classificação, pelo primeiro lugar e pela sobrevivência no torneio. O interessante é que Egito e Irã, na verdade, não têm um longo histórico de confrontos. Não são seleções que se enfrentam com frequência. E por isso, havia muita curiosidade em torno desse confronto. Quem imporia seu estilo e quem venceria a batalha dos nervos? E desde o apito inicial, o Egito entrou com confiança clara. Ficou claro que o time não veio para se defender, não veio para esperar. Veio para atacar. E veio para provar que a liderança do grupo era merecida. E não demorou porque Mahmoud Saiba conseguiu marcar cedo. Ele fez explodir a torcida egípcia e abriu o placar da partida. De repente, o Egito estava na frente. De repente, o cenário perfeito estava diante do time. Torcida feliz, jogadores confiantes e um rival obrigado a se abrir. Mas o problema no futebol é que às vezes o placar mais difícil é 1-0, porque faz você sentir que está perto, mas ainda não venceu. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque o Irã se recusou a desabar, a desistir e a deixar o jogo escapar cedo, começou a reagir. Aos poucos, passou a pressionar mais, tentar criar chances e explorar qualquer espaço. E no fim, Ramin Rezaian conseguiu marcar o gol de empate. De repente, tudo voltou ao início, 1-1, e o jogo recomeçou do zero. E daquele exato momento em diante, outra batalha começou. Uma batalha entre controle e eficiência, porque o Egito foi melhor nos números, mas o Irã foi muito perigoso nos momentos decisivos. E quando olhamos as estatísticas, entendemos o quadro com mais clareza. O Egito teve 62% de posse, contra só 38% do Irã, o que mostra que controlou a maior parte do jogo. Nos passes, foram 519 do Egito contra apenas 332 do Irã. E a precisão dos passes chegou a 91%, um número muito alto mostrando calma e confiança na circulação da bola. Do outro lado, o Irã teve 78% e essa foi uma diferença clara. O Egito também teve 8 escanteios, contra apenas 2 do Irã. E essa estatística mostra que o time egípcio passou muito tempo no ataque e seguiu chegando à área. Mas aí era o problema. O controle estava lá, a posse estava lá, os passes estavam lá. Mas o segundo gol nunca saiu. E esse foi o ponto que manteve o jogo totalmente aberto. Mas na realidade, o mais estranho é que as finalizações foram quase iguais. O Egito teve 14 chutes, o Irã teve 12. E os dois times conseguiram só 3 chutes no alvo, o que mostra que o jogo foi mais equilibrado do que muitos pensavam, porque o Egito foi melhor na construção. Mas o Irã seguia respondendo de vez em quando. Estava sempre presente e era capaz de criar perigo. Com o tempo, a tensão começou a subir, as faltas aumentaram e o número de amarelos chegou a 7. 3 para o Egito e 4 para o Irã. Esses números mostram como o jogo foi intenso, porque cada jogador sabia que um momento podia mudar todo o destino do grupo. Mas o momento que talvez tenha sido o mais importante de toda a partida veio quando o Irã ganhou um pênalti. Naquele momento, o coração da torcida egípcia quase parou, porque era uma chance de ouro, capaz de mudar tudo completamente. E quem foi para a bola? Mehdi Taremi, um dos atacantes mais perigosos da Ásia. Um jogador de enorme experiência e que já havia marcado muitos gols importantes. Tudo indicava que a bola entraria. Mas o futebol adora surpresas, e Mostafa Chobeir pensava diferente. Ele defendeu. Ele salvou o Egito, a liderança e o sonho de milhões de egípcios. Naquele momento, o jogo inteiro mudou, porque aquela defesa não foi só uma defesa, foi como um gol indireto. E foi um enorme momento psicológico, sobretudo porque o Irã vivia seu melhor momento no jogo. Após o pênalti perdido, o Egito voltou a controlar a bola e tentou diminuir o ritmo. Mas o Irã não desistiu. E quanto mais o tempo passava, mais caótico o jogo ficava, mais tenso, mais perigoso. E, nos minutos finais, chegamos ao momento que poderia ter mudado tudo. O Irã fez um gol,
A torcida iraniana explodiu de alegria. Os jogadores comemoraram e todos acharam que acabou. Mas, de repente, o VAR agiu. A revisão começou. A torcida esperou. Segundos se passaram. Segundos que viraram horas. E, enfim, veio a decisão. Impedimento. Gol anulado. E, de repente, a festa iraniana sumiu, enquanto a torcida egípcia enfim respirou aliviada. E aquele foi um dos momentos mais dramáticos de toda a partida, porque há enorme diferença entre sair de campo vencedor e ter o gol da vitória anulado nos minutos finais. E não foi só isso. O Irã também acertou o travessão mais de uma vez. Esteve perto de roubar a vitória. E isso prova que, apesar da posse, o time iraniano foi extremamente perigoso. Esteve sempre no jogo e tinha capacidade de punir o Egito a qualquer momento. Quanto ao Egito, jogou do seu jeito. Posse, passes, controle, construção de jogadas. Mas às vezes, só controlar não basta. Isso tem de virar gols. E foi exatamente isso que manteve o jogo vivo até o último segundo. Há um ponto importante aqui, porque muitos disseram após o jogo que o empate foi justo. E sinceramente, é difícil discordar. O Egito foi melhor nas estatísticas, mas o Irã esteve mais perto de roubar a vitória no fim. E por isso, o 1-1 foi, em grande parte, um resultado lógico. Mas o que não foi lógico foi a tensão vivida pela torcida nos minutos finais, porque o jogo podia ir para qualquer lado. Um gol aqui, um momento ali, e tudo teria mudado. No fim, veio o apito final. O Egito venceu, o Irã venceu. Mas aquele apito não foi só o fim de um jogo. Foi o anúncio oficial de que o Egito seguiu sua caminhada e conseguiu superar um dos grupos mais difíceis que enfrentou nos últimos anos. Quanto ao Irã, saiu sabendo que esteve muito perto de vencer, de liderar o grupo, de escrever um desfecho totalmente diferente. Mas o futebol às vezes é decidido nos menores detalhes. Uma defesa, um impedimento, um travessão ou uma chance perdida. E no fim, todos vão lembrar que o jogo terminou em 1-1. Mas quem assistiu sabe que a história foi muito maior do que só um empate. Foi a história de um Egito que impôs sua personalidade no jogo e dominou as estatísticas. Um time com 62% de posse, 519 passes e 91% de precisão, mas não matou o jogo. Isso foi também a história de um Irã que lutou até o último segundo, perdeu um pênalti, fez um gol anulado, acertou o travessão e ficou a instantes da vitória. No começo foi uma briga pelo primeiro lugar. Depois, virou uma tentativa de reação iraniana. Depois, virou uma batalha de nervos. Depois, virou defesa histórica de Mostafa Shobair. E depois virou um drama do VAR. No fim, virou um dos jogos mais emocionantes da fase de grupos porque provou algo muito importante. O futebol nem sempre é um jogo de números, e quem tem mais posse nem sempre vence. É sempre um jogo de detalhes. E naquela noite, quase cada detalhe bastou para criar um jogo que as torcidas das duas seleções não vão esquecer tão cedo.